Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 22 de julho de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com processo eleitoral nos Estados Unidos, temporada de balanços e decisão do BCE ditando os rumos dos negócios na semana. Nos Estados Unidos, a semana se iniciou com as atenções voltadas aos desdobramentos do atentado contra o candidato republicano à presidência, Donald Trump. Ainda no campo político, cresceram os apoios de democratas pela desistência do presidente Joe Biden de sua candidatura à reeleição. Quanto às falas dos dirigentes do Fed, destaque para do presidente Jerome Powell, que afirmou que o Banco Central não precisa esperar a inflação atingir 2% para cortar os juros. Segundo ele, os dirigentes estão procurando uma maior confiança de que a inflação está convergindo para a meta e destacou que os dados recentes de inflação estão corroborando para isso. No campo corporativo, seguiu a temporada de balanços referente ao segundo TRI, que trouxe, no geral, resultados melhores do que o esperado. No mais, a notícia de que o governo dos Estados Unidos pode aplicar as restrições comerciais mais severas disponíveis se empresas de chips continuarem dando à China acesso à tecnologia avançada de semicondutores impactou a renda variável. Na zona do euro, o BCE decidiu manter suas taxas básicas de juros nos atuais patamares. Christine Lagarde, presidente da instituição, manteve o discurso de viés cauteloso quanto aos próximos passos da condução da política monetária. Na China, durante o encontro do Partido Comunista, o comitê do partido adotou uma resolução para aprofundar ainda mais as reformas abrangentes para avançar na modernização chinesa. Os líderes afirmam compromisso com os objetivos da política econômica, elencando itens como a modernização da indústria, expansão da demanda doméstica e a redução dos riscos da dívida e do setor imobiliário. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a agenda está repleta de indicadores importantes uma semana antes da decisão de política monetária do Fed, em 31 de julho. O grande foco será direcionado para a primeira leitura do PIB do segundo trimestre de 2024, o que será divulgado nesta quinta-feira, 25 de julho. A pesquisa de mercado da Bloomberg aponta para uma aceleração do crescimento da atividade americana na base trimestral, com perspectiva de desaceleração do deflator do PIB de 3,7% para 2,7%. O índice de preços sobre consumo pessoal, PCI, considerado preferido do Fed, fecha a agenda da semana com chave de ouro. Investidores aguardam mais sinais de desaceleração dos preços, que podem ajudar a consolidar o cenário de 2 ou 3 cortes de juros este ano. No campo corporativo, a temporada de balanços entra em uma fase importante, com destaque para os resultados de 4 das 7 magníficas do setor de tecnologia. Na China, o PBOC decide os níveis das taxas de juros de empréstimos de 1 ano e 5 anos, sem perspectiva de alteração pelos analistas. Nesse sentido, acreditamos em um viés mais positivo para a semana, com os yields dos treasuries e o dólar cedendo em linha com a desaceleração da inflação americana. O alívio das taxas de juros e a perspectiva de balanços ainda positivos devem ajudar na recuperação parcial da queda acumulada das bolsas nas últimas sessões. E no Brasil, contexto externo e tema fiscal influenciaram os negócios da semana. IGP-10 variou 0,45%, desacelerando ante 0,83% do mês anterior, mas ficou acima da estimativa do mercado de 0,38%. No acumulado, em 12 meses, acumula alta de 3,38%. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, prorrogou até o dia 11 de setembro o prazo para o Congresso e o governo chegarem ao acordo sobre a desoneração da folha de pagamento, pois o prazo venceria no dia 19/7. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que vai criar uma comissão temporária para analisar uma reforma do sistema de cobrança de contribuição sobre a folha de pagamentos. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que questões domésticas de política monetária contribuíram para a performance pior do real. De acordo com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard App, a mudança na tributação sobre a renda pode ser uma opção para evitar que a alíquota de imposto sobre valor agregado, IVA, ultrapasse o nível médio de 26,5%. App defendeu a cobrança de imposto sobre herança e investimentos de previdência privada, recomendou cautela com tributação extra sobre as apostas esportivas para não estimular a informalidade e induzir uma migração para a ilegalidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que será efetuado um congelamento de 15 bilhões no orçamento de 2024,
para manter o cumprimento do arcabouço fiscal dentro da banda prevista, sendo necessário 11,2 bi de bloqueio e 3,8 bi de contingenciamento. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Internamente, a agenda de indicadores tem como foco a divulgação da prévia de inflação ao consumidor, o IPCA 15, que deve arrefecer frente ao mês anterior, além das contas fiscais do governo central, que ganham importância após o anúncio de contingenciamento de despesas para este ano. A agenda política perde relevância diante do período de recesso parlamentar. No âmbito fiscal, a divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas deve confirmar o congelamento de 15 bilhões nas despesas do orçamento de 2024, detalhando os ministérios que serão afetados. Sendo assim, os ativos domésticos tendem a manter um viés mais positivo de ajuste técnico, aliado ao cenário externo, mas de forma comedida, dado que algumas preocupações, como o crescimento chinês, eleições americanas e incertezas com pauta econômica no segundo semestre ainda pairam no radar dos agentes. O dólar deve se desvalorizar frente ao real, em linha com o movimento esperado das divisas emergentes. A curva de juros deve sinalizar retirada de prêmios, acompanhando a queda do dólar e das taxas dos treasuries. E o Ibovespa tende a se valorizar, beneficiado pela valorização do dólar e queda de juros, gerando um ambiente mais favorável para a renda variável. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Após uma semana impactada pelo movimento de abertura de curva de juros, esperamos um cenário de recuperação, com oportunidades nos ativos de renda fixa que seguem com performance destacada no mês atual, em especial para as durations mais longas, além dos fundos de vértice, que fecharam a semana com taxas bastante atrativas. Ainda na renda fixa doméstica, destacamos o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, aproveitando os prêmios na curva de crédito privado pelo artigo 75B através de uma estratégia com alto potencial de superação do CDI. Além disso, diante da expectativa de um viés mais positivo no mercado, é relevante considerar a diversificação com ativos domésticos de renda variável. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.